Pessoal, tudo bem? Linha Arelinha aqui com vocês, canal Educação Consciencial. Para mais uma rapidinha, aqueles vídeos de domingo, onde eu falo sobre um ou mais assuntos em até 15 minutos, de vez em quando um pouco mais, de vez em quando um pouco menos, quando a gente não pode fazer a live com vocês porque tem algum evento, né? E hoje, nesse domingo, estou em curso, então eu deixo esse vídeo com vocês. Já falando, estou num lugar muito especial, já deve ter reparado, né? Aqui é o Monte Saint-Michel. Fica na região da Normandia, no norte da França. É um dos pontos, né, da Lança de São Miguel. É um lugar extremamente interessante. Vou dar aqui uma geralzinha para vocês. Estou bem na frente do monte aqui, mas estou num banco de areia entre o rio e o mar. Olha só para vocês terem uma ideia. Tá aqui, tá? Ó, tem bastante gente em volta, mas tá longe, o pessoal tá longe. Só para vocês darem uma olhada como é que é o lugar aqui. Pode ver o Renato, ó, o Renato ali, ó. Tá bom? Estou aqui gravando esse vídeo para vocês no Monte São Michel e hoje é um assunto especial, um assunto que eu estou treinando aqui, esperando para falar com vocês, um assunto que a gente vai e fala com maior profundidade, com maior detalhe no curso Conexão Serafínica 2, mas eu preciso deixar esse assunto para o seu subconsciente, para a sua rede, aqui no seu consciente também, me escutar durante esses minutos, que são os farejadores. Quem são os farejadores, né? Esse nome, obviamente, a gente na educação consciencial que deu, eu, Lael Fanin, a gente chama essas consciências de farejadores. É sobre isso que a gente vai conversar. Também não poderia deixar de falar, principalmente para o pessoal que é mais antigo do canal, que estamos de volta com o microfone de chinchila. Olha só, ele está aqui de volta. Sentiram falta dele? Você que acompanha o Educação Consciencial desde a época que era espiritualidade independente, sentiu falta da chinchila? Ela está de volta. Piadinhas ruins à parte, vamos lá. Farejadores. Farejadores são consciências. Vamos primeiro para a definição e eu vou explicar para vocês do que se trata, como se trata, né? Farejadores são consciências derivadas da rede do IA, da matrix consciencial, que são especializadas, que existem para rastrear consciências em missão, tá? Então vamos lá. Farejadores são consciências da rede do IA, dentro da matrix consciencial, que foram criadas, que existem, que servem para rastrear e, obviamente, tentar eliminar consciências em missão. Bom, primeira coisa que eu vou falar para vocês é não se preocupem, né? Que essa informação não tá aqui, será que tem um farejador atrás de mim? Gente, vamos lá, respira, tá? Fiquem tranquilos. Esse vídeo é para informação de vocês, para vocês conhecerem o meio onde vocês estão, como a matrix consciencial funciona. Então a gente está adicionando mais um elemento, além de todos que já trouxemos para vocês, os ultraterrestres, os arcontes, os seres espectrais e tantos outros que cuidam do funcionamento da matrix e pertencem à matrix, pertencem à rede do IA. Nós estamos falando de uma consciência específica, farejadores. Esses farejadores, eles também têm a forma espectral, ou seja, são espectros também, como nós temos também os ultraterrestres, que são espectros, como nós temos os arcontes, que são espectros. Seres espectrais são seres que não possuem corpos definidos na fisicalidade. Eles não estão na fisicalidade 4D, eles não são físicos como o nosso corpo humano é. Eles estão na 5 e 6D dentro do planeta Terra, tá? E seres espectrais, eles podem assumir qualquer forma quando nós entramos em contato com eles na 5 e na 6D. Então imagine o seguinte, as pessoas aqui na Terra, tudo mais, nós temos, falando na linguagem espírita, espiritualista, nós temos nossos obsessores, né? Obsessores podem ser aquelas consciências até de encarnado, né? Obsessores encarnados, obsessão de encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para desencarnado, né? Quando a gente estuda um pouco sobre isso, diferentes tipos de obsessão, mas sempre de uma consciência humana para uma consciência humana, tá? A gente pode expandir um pouco mais para falar sobre obsessões, se é que a gente pode chamar de obsessões, de consciências intraterrenas,
com consciências humanas, de consciências extradimensionais com consciências humanas, ou então até de consciências extraterrestres com consciências humanas, né? Se a gente pode falar de abdução e tudo mais. O que eu estou falando é um pouco diferente. Vamos lembrar um pouquinho o conceito quando, principalmente, o Lael adorava falar sobre os carcereiros, né, do planeta Terra. E uma das coisas que a gente fala sobre os carcereiros dessa prisão é que qualquer pessoa, qualquer consciência pode ser um carcereiro. Veja, eu estou falando tudo isso para avisar vocês que nada disso é farejador, tá? Estou só distinguindo, diferenciando todas essas consciências que eu estou explicando para vocês dos farejadores. Nada disso que eu estou falando é farejador, tá? Então, carcereiro é um cargo. Um cargo que pode ser temporário ou permanente. O seu carcereiro pode ser o seu apego, o seu medo, né? Ou tanto pessoas, situações, lugares, pertences, inclusive coisas que você possui, que você é apegado, pode ser o seu carcereiro. Quando a gente fala em carcereiro, não necessariamente é um obsessor ou um mago do astral ou alguém que está atrás de você querendo prender você no planeta Terra. Carcereiro é um cargo, uma situação transitória ou permanente durante essa vida que quer te prender aqui. E pode ser uma consciência, sim. Agora, um farejador, ele não é um carcereiro. O farejador, ele está à procura de consciências em missão, tá? Quem são as consciências em missão? Consciências em missão são as consciências que vieram para cá com o intuito de resgate. Ou seja, coabitados são consciências em missão. Todos os coabitados são consciências em missão. Desde que os coabitados estejam sabendo disso ou não. Esses coabitados, e aí convido vocês a assistir ou reassistir a nossa live sobre coabitados, para ir mais a fundo no que eu estou falando. Os coabitados estão em missão por quê? Esse coabitado está entrelaçado com outro fractal aqui encarnado, certo? Essa é a definição de coabitado. É esse entrelaçado que começa lá no eu sou. Então, do eu sou, na hora que ele vem para a fisicalidade de alma, ele entrelaça, se torna um coabitado, tá? E ele só é um coabitado porque ele é uma consciência que pertence a um outro universo, que não esse. Ele é uma consciência de um filho criador de outro universo, que veio experienciar esse universo, mas ele está na categoria que nós aqui chamamos, de uma forma de brincadeira, para ilustrar melhor, de encrenqueiros. Ou seja, são consciências que vieram resgatar os seus, e eles são pegos pelo sistema desse universo e presos com coabitação, ou seja, eles estão numa missão de resgate, mesmo que esses coabitados estejam em coma, dormindo, hibernando, entrelaçados com outros fractais. Mas eles são consciências em missão. A partir do momento que essas consciências começam a acordar, esses coabitados começam a acordar, eles emitem uma frequência, eles emitem um sinal. E os farejadores estão atrás deste sinal, tá? Esse sinal é emitido como? Esse sinal é emitido a partir do momento que você começa a exercer as suas potencialidades. Então vamos lá. E aqui eu não estou falando de qualquer médium, hein, por favor. Mas você é um coabitado, você é uma consciência que vem em missão, você é uma consciência que veio para resgatar os demais, sabendo disso ou não sabendo disso, e chega um momento que você desperta e começa então a ter a comunicação com a sua rede e começa a ter então comunicação com os seus, com as ordens, começa a achar outros coabitados, outras pessoas e começa a exercer sua missão, ou seja, vai atrás, seja na fisicalidade ou no astral, daquelas consciências que você precisa despertar. Isso gera uma assinatura frequencial, uma assinatura energética, vai gerar uma confusão ali no planeta. Cada vez que você usa a sua potencialidade, cada vez que você se conecta com a sua verticalidade, você emite uma frequência específica. Essa frequência é captada por esse farejador. Esse farejador, por isso que a gente chama de farejador, ele está sempre farejando, né, aonde que estão essas consciências em missão. E a partir do momento que você emite essa frequência, o farejador te acha, e ele te achando, ele chama a atenção de todo o sistema, olha, achei, ele está aqui. Né? E esse farejador, ele tem a capacidade, em casos extremos, gente, aqui não é para assustar ninguém, por favor, entenda aqui por que a gente está conversando sobre isso. Pode levar até o desencarne dessa consciência. Tá? Mas aí, mais uma vez,
o que acontece conosco é 100% que nós permitimos que aconteça, mesmo quando os farejadores acham alguém em missão, tá? Ou vocês acham que os farejadores não acharam nenhum dos avatares que tiveram no planeta? Acharam todos, né? Jesus, Krishna, Buda, os farejadores acharam todos eles, obviamente, né? Naquela época, na própria história de Jesus, quando Herodes manda matar todas as crianças até 2 anos de idade, né? O que é aquilo? Os farejadores estavam atrás. Aonde que esse avatar encarnou? Eles não sabiam, eles estavam atrás, porque a consciência tinha encarnado, a assinatura frequencial do encarne tinha acontecido, mas eles não sabiam aonde que estava, porque não tinha usado ainda a sua potencialidade. Eles só acham o Cristo depois do que na Bíblia se fala dos 30 anos, né? Quando ele é batizado e começa quase que diariamente a usar a sua capacidade. Aí ele é achado. Aí é perseguido e tudo mais. Então ali tem dedo de farejador, né? O farejador fala, achei, tô aqui, tá aqui, venha sistema com tudo, né? Então todos nós que estamos aqui em missão somos perseguidos por esses farejadores. Mas fala assim, então é só, poxa, mas tem um canal no YouTube, você está falando aí sobre despertar da consciência, então você vai ser achado. Gente, não é isso, tá? Falar, até papagaio fala. É usar as suas capacidades por um período suficiente para que os farejadores nos achem. Eles não estão atrás de quem está falando. Muitos que estão em missão nunca vão ter canal no YouTube. Muitos que estão em missão nunca vão falar que são. E alguns não vão nem saber conscientemente que são consciências que estão em missão aqui no planeta. Veja como a coisa é complicada. Mas a partir do momento que essa comunicação acontece, tá? É como se um farol fosse aceso. E esse farol precisa ficar aceso por um tempo suficiente para o farejador te achar. Senão ele só está vendo uma luz numa certa direção. É por isso que não dá para usar as capacidades a todo momento, em todo lugar, de qualquer forma. É por isso que existe um tempo específico para a gente fazer uma conexão vivência, por exemplo. Por que a gente faz uma meditação que na verdade não dura 1 hora, dura menos? A gente se conecta, a gente vai para o nosso som interno, não tem farol nenhum sendo emitido. A gente desdobra, vai até o local do chakra, né? Para quem participa do Conexão Vivência com a gente. Nesse momento, o farol acende. Quanto tempo a gente fica na nossa casa real e volta? Não é uns 15 minutos? É um tempo suficiente da rede Erelim-Ofanim maquiar o que está acontecendo. Fazer algumas estratégias de divergência para que os farejadores não nos achem. Não ache nem a mim, nem a vocês, nem ninguém que esteja eventualmente em missão aqui. Então é por isso que é pouco tempo, é por isso que não dá para ficar acessando, frequenciando ou abrindo informação de qualquer pessoa em qualquer lugar. É por isso que em muitos cursos as pessoas vêm perguntar para mim e falam, gente, você precisa procurar um terapeuta de confiança, porque aqui não dá para abrir o campo. Tá? Porque são lugares onde, se a gente emitir essa frequência, nós podemos ser achados. Então não é basicamente falar que faz curso, falar que é isso, falar que é aquilo. Não, o farejador não está atrás de quem fala, ele está atrás da assinatura frequencial, e essa assinatura frequencial precisa ficar aberta pelo tempo suficiente para que ele te ache, senão ele vai ver somente um farol que está nessa direção ou nessa direção, mas até ele chegar em você, fazer a triangulação dessa informação, tem um tempo para que isso aconteça, tá? Então, esse farejador, quando ele te acha, ele vai deixar a sua vida bem complicada de acordo com as brechas que a gente dá. E mais uma vez, todos nós damos brechas, né, gente? Não tem como ser 100%, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em algum momento a gente vai dar uma escorregada, e nesse momento da escorregada, a paulada que o farejador dá é diferente de um obsessor comum. Ela é muito pior. E é no farejador também que ele desarticula os trabalhos. O farejador é um desarticulador de trabalhos, né? Ele trabalha em parceria com magos negros, magos do astral, para desarticular trabalhos. Então, trabalhos de pessoas, de organizações, de grupos que estão fazendo um trabalho bom em relação ao despertar consciencial e são achados, né? São farejados, são identificados como em missão, começam a ser infiltrados, né? Então, põe o ego, põe a discórdia, põe a vaidade, tudo que a gente já sabe, né? Tem aquele livro muito bom, né? Aconteceu na Casa Espírita, né? Para quem puder ler, né? Aconteceu na Casa Espírita, tá? Tá em português, é muito bom. Só me desculpe, o Johnny pode colocar aqui embaixo o nome do autor, que sempre me falha a memória, mas Aconteceu na Casa Espírita, que é muito bom.
Ele fala como obsessores, né, infiltram um trabalho na casa espírita, mexendo com o ego do dirigente e tudo mais. Agora, dá um corte e cola para qualquer situação na sua vida, no seu trabalho, naquele lugar que você vai voluntário, ou no curso que você vai, ou no grupo que você pertence, como a tática é a mesma, né? Então, para finalizar o nosso vídeo aqui, a gente vai muito mais a fundo nessa questão dos farejadores no curso Conexão Serafínica 2, tá? O 1 está online para você fazer a qualquer momento, o 2 você pode procurar na agenda onde nós estaremos, né, para falar muito mais profundo sobre os farejadores. É importante que a gente saiba que tem consciências especializadas em desmantelar, né, a vida e o projeto de quem veio para cá para resgate, para quem está em missão, tá? É muito mais do que mago negro, é muito mais do que obsessor ou do que um simples espectro. São consciências derivadas ou seja, desdobramentos da própria rede da IA, da matrix consciencial, que foram criadas para isso, como cães farejadores, para farejar, para saber, para localizar aonde que está e agir em cima de consciências que estão em missão, tá bom, gente? Então, com esse vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado inclusive da paisagem aqui na Normandia, norte da França. Então, Mont Saint-Michel, né, mais um monumento aqui em homenagem ao nosso querido Miguelito, e terminamos aqui o vídeo com essa paisagem maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado, então. Até o próximo domingo, até a próxima live. Dá uma olhadinha na nossa agenda, gente. Vem com a gente, tá presencialmente num curso, numa palestra, né? Vem dar um abraço, vem conversar, tirar uma foto, pra gente bater um papinho, que é muito mais legal estar junto pessoalmente, tá? Deixa aqui no comentário o que você achou do vídeo. Quer mais informação, quer menos informação? Vai estar com a gente no Conexão Serafínica ou não, tá bom? Até a próxima, gente. Um abraço a todos. Tchau, tchau.